Olá, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos começando mais um capítulo, o 11º, que traz da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Nós estamos aí na parte que fala sobre as leis morais, uma das partes mais lindas, né, do Livro dos Espíritos, e neste capítulo iremos estudar Justiça e direitos naturais, é o que veremos hoje. Depois, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo, amor materno e filial. Então, sem demora, vamos para o nosso texto de hoje. Olha lá que bonitinho, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Justiça e direitos naturais. Pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Olha que interessante. Então, esse sentimento da justiça está na natureza. Portanto, a gente já nasce com isso. É aquela história da lei da nossa consciência, né? Tá dentro da gente essa sensação de justiça. E para ver felicidade, só existe se vier justiça primeiro. Então, nunca teremos um mundo feliz, nunca alcançaremos a felicidade de verdade se nós não tivermos antes a justiça, né? E esse sentimento de justiça está na natureza, está dentro de cada um de nós. Pergunta 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Pergunta bem interessante, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Pois é, aí se misturam as paixões, né? E especialmente o egoísmo, né? Que é um dos males, orgulho e egoísmo. Quando tem o egoísmo, o que acontece? A gente tem uma outra percepção de justiça, né? Vamos olhar para um exemplo simples aí, que é da política. Grupos rivais que estão numa prefeitura de uma cidade. Então, o que está fora do poder acha uma série de injustiças e aquele que está no poder acha que está tudo certo. Quando troca, né, quando tem alternância desses grupos políticos, também se inverte. Ora, mas significa que a justiça é maleável? Não. Significa que o interesse de cada um deturpa a sensação de justiça ou a verdadeira justiça. Porque, bom, se eu estou obtendo vantagem sobre certa coisa, então não é tão errado fazer isso, entende? Mas se eu não estivesse obtendo vantagem, seria errado. Então, que justiça é essa que depende de quem está fazendo, né? Quem está agindo é culpado ou menos culpado? Depende do seu grupo político? Então, isso não é justiça. Isso, o que interfere são as paixões. 875. Como se pode definir a justiça? Olha que legal. O que é justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Nossa, mas é muito simples. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Lembra que eu falei? Se não há justiça, não há como existir felicidade. Se não há justiça social num país, não há como o povo ser feliz. É condição sine qua non, né? Se não houver justiça, todo o resto é capenga. Não vai funcionar. Entende? Tem uma subpergunta aí. Que é o que determina esses direitos, né? Os direitos dos demais. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média.
Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Olha que interessante. Então, o que determina esses direitos, né? Os direitos dos demais? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. E, para nossa sorte, a lei humana, ela vai evoluindo conforme a nossa evolução moral. Então, o que há 20 anos atrás era aceitável, não era nem contra a lei, hoje é contra a lei. Vou dar um exemplo bem bobinho aí, inclusive que essa lei foi feita no estado de São Paulo no dia do meu aniversário, por isso que eu não esqueço, agora só não lembro que data que foi isso, que ano que foi isso. Mas, um belo dia, o governador estabeleceu que era proibido fumar em lugar fechado. Ou seja, quem quer fumar é livre, beleza, fume à vontade, você quer prejudicar o seu corpo, fique à vontade, mas não vai prejudicar o dos outros. Ninguém é obrigado a cheirar este cigarro e se contaminar também. Então, essa lei, sei lá, tem 10 anos. Antes disso, era impensável, né? Nas companhias aéreas da década de 70 e 80, havia um lugar reservado para fumantes dentro do avião. Hoje a gente não pode nem pensar um negócio desse. Obviamente que a fumaça não ia sair, né? Iria ficar lá o tempo todo, né? Incomodando todo mundo que estava, fumantes ou não fumantes. Então, assim, eu estou dando esse exemplo muito simples de como as leis evoluem. A Lei Maria da Penha, a violência doméstica e tantas outras leis que vieram aí para causar, forçar a evolução humana. Então, evolução, onde estão esses direitos, o que determina esses direitos? A lei humana e a lei natural. A lei natural já tem os direitos, a lei humana vai se modificando, complementando ou até aprimorando o que a lei natural já nos assegura. Vamos para a próxima pergunta, 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então vamos saber sobre, segundo a lei natural, qual é essa base da justiça? Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem. Em circunstância idêntica, guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. E aí Jesus vem e arrebenta com tudo, né? Qual é essa lei, né? Essa lei natural, Jesus veio e traduziu. Não faz para o outro aquilo que você não quer que te façam. E matou. Matou. Você já reparou? A não ser que você seja um masoquista, gosta de sofrer, se eu tenho por base que para o outro eu não vou fazer aquilo que me feriria, acabou. A lei da justiça está sendo contemplada, né? Não tem jeito de dar errado. Mas a gente tem as leis humanas que tem muita gente que não está nem aí com a paçoca, então tem que ter um freio e as leis humanas fazem isso. Vamos ver o comentário do Kardec sobre isso. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Que lindo, né? Então a gente vê que a gente vai perseguindo aí as leis humanas vão ficando cada vez mais fiéis às leis naturais, que a gente insiste em não seguir, mas é aquilo. Não desejar para o outro, não fazer para o outro aquilo que você não deseja que faça para você. Então, bem simples de entender. Pergunta 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade,
nascem-lhe obrigações especiais? Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça no vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, claro, né? Da necessidade que a gente tem de viver em sociedade, nós temos obrigações especiais? Sim, de respeitar o direito dos semelhantes. Em muitas coisas, das mais simples, por exemplo, do respeito na convivência. Se você, como eu, mora em prédio, sabe muito bem que você não pode fazer o que você bem entende. 2 horas da manhã, ligar um som alto ou ficar fazendo barulho para acordar todos os vizinhos, de cima, de baixo, enfim. Por quê? Este respeito que você quer para você, você tem que exercer. Então, diferente se você vivesse no meio do mato. Não tinha vizinho, você ia acordar os bichos no meio do mato. Mas as pessoas, você não, então, tem obrigações especiais, já que você vive em sociedade. 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Então, assim, a gente pode achar, pelo egoísmo, que a gente tem mais direito do que teria. O que é que faz a gente conhecer este limite? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecerá o seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, de novo, vem aí a máxima de Jesus, né? Reconhecer o seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Ou seja, como se fosse você do outro lado. Aí tem uma subpergunta. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Olha que interessante, pergunta do Kardec. Não será isso a anarquia de todos os poderes? Então, só lembrando que quem é anarquista, a anarquia visa um mundo onde não existem aqueles que mandam. É um mundo auto-organizável, sem chefe, sem patrão, e que todo mundo tenha consciência. Então, assim, é claro que é um sonho, mas os mundos felizes são assim. Os espíritos felizes não têm chefe. Vamos combinar, né? Então, cada um faz aquilo que tem a sua própria consciência e ninguém manda. Esse é um mundo anárquico. E Kardec vem questionar assim, mas tá bom, então se todo mundo se atribuir direito igual aos seus semelhantes, como é que vai ser sobre os superiores? Não será anarquia dos poderes? Vamos ver a resposta. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez um de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu permanecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Aí matou. Então, você já entendeu, pelo recado, que não há hierarquia no mundo espiritual? Já que os espíritos usam um termo assim, Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. Todos, aos seus olhos, são iguais. E esses direitos são eternos. Então, assim, essa função hierárquica, esses poderes, que tem gente mais importante, cheio de aspas, né? Para quem não está me vendo, só está me ouvindo, cheio de aspas, somos nós que colocamos. E a tendência com a nossa evolução, melhores mundos, pessoas mais conscientes do seu papel, é não existir mais hierarquia, já que não existe um mais importante que outro aos olhos de Deus. Compreendido isso? O mundo espiritual é anárquico. Não há hierarquia, não tem chefe. Entende? Você imagina no mundo feliz os espíritos, um chefiando o outro. Olha, agora você vai lá para aquele fazer. Não precisa. Cada um age de acordo com sua consciência e tem liberdade para fazer o que quer. Só que a sua elevação moral é tamanha que óbvio que sempre vão fazer o bem sem ninguém mandar, muito menos Deus.
É incrível isso, é maravilhoso, né? E a última pergunta de hoje. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Pronto, falou tudo, né? E citou Jesus, nosso modelo e guia, não esquecer, né? A alma mais justa que passou por esse planeta e que chacoalhou lá toda a goiabeira e por isso mesmo deu problema, né? E foi morto. Mas foi isso que aconteceu. Maravilha? Esse capítulo aqui da terceira parte é sensacional. No próximo episódio nós entenderemos sobre o direito de propriedade e o roubo. Tá imperdível? Eu te espero como sempre. Até mais. Tchau.